Você já sentiu que havia algo para ser feito? Você não fez. Isso lhe causou um estresse absurdo. Bom, esse vídeo de hoje, esse bate-papo, a gente vai falar exatamente sobre isso, como você pode tornar a sua semana 10 vezes mais produtiva, evitar esse estresse que é chato pra caramba quando você tem algo para fazer, você sabe que precisa fazer aquilo, você não faz e depois você fica estressado. Mas o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre como tarefas inacabadas elas causam essa tensão mental e afetam a sua produtividade e aumenta o seu estresse. A gente vai compreender esse conceito de loops abertos. A gente vai descobrir a importância de tirar todas as tarefas e compromissos da sua mente e colocá-los em um sistema externo que seja confiável e aprender a necessidade de um fluxo de trabalho organizado para aprender a gerenciar os compromissos de maneira mais eficaz possível. Cara, pode ficar despreocupado, você não tem uma doença, tá? Esse estresse que você sente quando você sabe que tem algo para fazer, você não faz aquela tarefa e você começa a ficar estressado. O que acontece? Essa tensão, ela mantém a tarefa na nossa memória e a gente fica lembrando constantemente de que a gente precisa terminar aquela tarefa. A sua mente ela é como uma memória RAM de um computador. Essa memória RAM, quanto mais aplicativos você vai abrindo e você não fecha esses aplicativos, ele vai consumindo toda a memória, ele vai consumindo o processador da sua máquina e até te levar a uma estagnação total. Então ele vai parar, porque a memória vai lotar, vai encher e você não vai conseguir processar mais nada. E é exatamente isso. Mas uma vez que você conclui uma tarefa, essa tensão ela se dissipa. E a tarefa ela se torna cada vez menos presente na nossa mente. David Allen chama isso de, ele é autor do livro Arte de Fazer Acontecer, ele chama isso de loops abertos. E o que ele fala? Que um loop aberto é qualquer tarefa pessoal ou profissional, grande ou pequena, urgente ou distante, que você tenha qualquer nível de compromisso interno de fazer no futuro. A maioria de nós tem dezenas, talvez centenas de loops abertos e muitos deles estão armazenados somente aqui, na nossa mente. Isso é um problema porque, cara, Deus não projetou o nosso cérebro, Deus não projetou a nossa mente para conter tanta informação assim. Allen explica que a parte de memória de curto prazo da sua mente, a parte que tende a conter todos os loops abertos, elas funcionam semelhante à memória RAM de um computador. Sua mente consciente, como a tela do computador e a ferramenta de foco, não é um local de armazenamento. É exatamente isso que eu acabei de falar também. Como acontece com a RAM, a nossa capacidade de processamento ela é de curto prazo, ela é limitada e a maioria de nós anda por aí com a memória totalmente estourando. E uma hora isso vai entrar em colapso. Quando a gente está com essa memória RAM explodindo de loops abertos, nós ficamos impossibilitados de estar totalmente presentes. Por quê? A gente está sempre com aquele monte de informação na mente, a gente não consegue ter foco, porque essa parte da nossa memória ela vai trabalhar exatamente no foco de curto prazo. E quando nós temos algo importante em nossas mentes, especialmente o item a se fazer, a gente fica com medo de se esquecer daquilo. Então nosso cérebro ele fica repetindo e jogando aquela informação em círculos o tempo inteiro para que a gente não se esqueça, sabe? Cria aquela sensação de medo realmente de se esquecer. O problema é que isso funciona muito bem e mantém os itens em repetição o tempo inteiro e fica aquele, não tem outra palavra, mas é um loop mesmo na sua mente o tempo inteiro até que você dê atenção àquilo e você resolva aquele problema. Então, se você tiver um número esmagador de loops abertos, isso começa a causar uma ansiedade extrema e um estresse extremo também. Então, um loop, ele nada mais é do que um compromisso que você assumiu consigo ou com os outros. O tamanho do compromisso, ele é irrelevante. Se você falou para alguém que você vai passar, vai ter uma reunião, cara, pode deixar que eu vou comprar um bolo e vou levar. Você acabou de assumir um compromisso com outra pessoa. Ou então, uma pessoa te mandou uma mensagem no WhatsApp e você fala, ok, daqui 20 minutos eu te retorno.
Você acabou de criar um outro compromisso, você abriu um outro programinha ali na sua memória RAM que está acessando. E como a neurociência deixa claro, se eu disse que faria algo e eu não anotar essa tarefa, o ciclo ele vai continuar e o meu estresse e ansiedade eles vão aumentar cada vez mais. Então você precisa retirar essa informação e colocá-la num local que seja confiável. Por quê? O estresse ele vem de acordos não cumpridos com você ou com os outros. Então, quando a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não, é exatamente isso. Porque a única solução que você tem de você retirar todos esses compromissos, todos esses loops abertos da cabeça, é colocá-los num sistema confiável. Ou realizá-los logo de imediato, se aquela tarefa for uma tarefa curta, uma tarefa rápida de se fazer. Então, você já vai e realiza logo, executa logo aquela atividade, porque aquilo vai tirar da sua mente, ou você anota em um local confiável para que você execute depois. Porque escrever os loops abertos, ele dá permissão para que o seu cérebro possa abrir mão deles. Uma vez que você anota aquela informação, você passa a relaxar e você passa a se concentrar em outras coisas. A verdade é que a maneira como a gente trabalha hoje é diferente da maneira como os nossos avós, por exemplo, trabalhavam, os nossos pais trabalhavam, muitos dos nossos pais trabalhavam, que eram trabalhos um pouco mais manuais, mais repetitivos, existia uma repetição muito grande naquele formato de trabalho. Eles não precisavam pensar todo dia em como eles iriam começar a trabalhar, como que eles iriam começar ali a martelar um prego ou algo nesse sentido, porque aquela atividade ela era executada de maneira repetitiva todos os dias do trabalho deles. E nossos trabalhos eles se tornaram cada vez mais dinâmicos e dependentes de criatividade. E a nossa dificuldade, na maioria dos casos, é justamente por onde eu começo. Eu não sei se você já teve esse questionamento, mas você se deparar com um projeto novo, por exemplo, a gente trabalha com marketing, tem uma nova campanha, um novo projeto, um novo cliente, e logo quando você está começando, que você não tem estruturado muito bem os processos da empresa, você se pergunta, tá, por onde eu começo a publicar, por onde eu começo a planejar essa estratégia, qual a melhor metodologia que eu utilizo para isso? Então você precisa construir esse fluxo de trabalho, e é isso que cria muitas vezes essas tensões, porque a gente não sabe por onde começar. Então, primeiro passo, cara, é afiar o machado. Você precisa escolher um fluxo de trabalho. As pessoas costumam me perguntar qual aplicativo de gestão de tarefas ou de projetos que eu utilizo. Só que, na maioria dos casos, na maioria das vezes, o aplicativo de tarefas é o que menos saber um aplicativo ou algo para gerenciar os projetos, é o que menos aquela pessoa precisa. O que você precisa primeiro é definir o seu fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho correto permite que você externalize, centralize todos os seus loops abertos, organize uma biblioteca abrangente dos seus compromissos, você consiga controlar rapidamente quando o caos inevitavelmente atinge a sua agenda, você permite com que você esteja totalmente focado porque você se sente confortável com o que não está fazendo, que isso é muito importante. Foco é justamente você saber dizer não para a maioria das coisas. E permite que você confie que está trabalhando as coisas certas em vez de esperar que esteja, né? Isso já aconteceu muito comigo, de simplesmente deixar que a rotina me conduzisse. A rotina, não a rotina definida por mim, mas um ciclo vicioso definido por outras pessoas e compromissos que iam surgindo ao longo do dia. E isso está totalmente errado. O segundo ponto, você precisa ter um local único para armazenar os seus compromissos. Isso foi algo que eu comecei a fazer. Eu comecei, por exemplo, com lembretes do iPhone, comecei a armazenar os compromissos ali. Então, sempre que eu lembrava de alguma coisa que eu precisava fazer no dia seguinte, cara, eu pegava meu celular, quase quebra aqui. Eu pegava meu celular, já abria ali o lembretes, anotava e tirava aquele compromisso da minha mente. Porque eu sabendo que estava anotado ali, eu não ia esquecer. Porque no outro dia eu ia monitorar e saber quais tarefas eu tinha ali que realizar ou que descartar, porque tem muitos desses compromissos que surgem na sua mente que você, poxa, eu preciso fazer isso. E quando você vai analisar a prioridade disso, está lá em
o último, penúltimo plano da prioridade do objetivo que você quer alcançar naquela semana. Então não tem por que você realizar aquilo. Então você simplesmente descarta ou terceiriza, né? Ou delega isso. Então a solução para os seus loops abertos é justamente você extraí-los do seu cérebro, tirar essa informação do seu cérebro e colocar num local que você possa, um local primeiro seguro e um local que você possa acessar facilmente. E para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar aqui no link da descrição, tá? Um template que vai estar num artigo que eu escrevi lá no Substack. Eu escrevi esse artigo e eu vou deixar um template do meu gestor de tarefas. Na verdade, ele não é um gestor de tarefas. Ele contém uma pasta para gestão de tarefas, mas ele é muito mais completo que isso, que é o Aken OS, que é um sistema operacional para você gerenciar toda a demanda do seu trabalho criativo. Eu vou deixar ele e vou te entregar de maneira totalmente gratuita, basta você se inscrever no Substack e você vai receber ele no seu e-mail. Vou deixar o link aqui, primeiro link da descrição. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado de alguma forma, que esse conteúdo aqui já me ajudou bastante, consegui realmente otimizar muito a minha produtividade, otimizar a minha semana, e eu espero que você tenha gostado também, que você consiga tornar a sua semana cada vez mais produtiva. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja lembrado dos próximos vídeos e me ajude aí compartilhando, que isso vai me ajudar muito. Tamo junto, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.